Aleluia. 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 Queridos, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Isso não é um jargão. Isso não é uma frase que nós falamos aleatoriamente. Mas nós falamos porque nós declaramos e nós cremos que Ele é bom. A sua fidelidade dura para sempre. O seu amor, queridos, é um amor de alto nível. O seu amor é um amor, queridos, espiritual. O seu amor, querido, ele transforma vidas. O seu amor resgata vidas. O seu amor foi derramado dentro de mim e de você. Aleluia. Somos indesculpáveis diante dele. Aleluia. Queridos, assim como ele é, nós somos. Assim como ele é, nós somos. Somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Aleluia. Hoje pela manhã nós começamos, fizemos uma introdução do nosso tema, o cristianismo além da teoria. E nós falamos algumas coisas, nós fomos lá para Gênesis, começamos do começo. E falamos alguma coisa, a ligação, a conexão que Adão tinha com Deus. E essa conexão foi interrompida. E o pecado entrou no mundo através dessa quebra de conexão. Adão pecou. E a consequência desse pecado, queridos, é que toda a terra foi afetada. Aleluia. Toda a terra foi afetada por conta dessa quebra, por conta dessa decisão que Adão tomou de pecar. Queridos, ele decidiu. Nosso pastor pregou a semana passada acerca de escolhas e consequências, que tudo na nossa vida é uma escolha. Nós podemos e nós temos, nós podemos escolher, mas nós não podemos abrir mão das consequências. Nós precisamos entender que cada escolha haverá uma consequência. E eu preciso estar preparado para aguentar a consequência. Amém? E nós falamos, queridos, que essa conexão foi interrompida, essa ligação que Adão tinha com Deus, ela foi quebrada, ela foi desfeita, e toda a terra foi afetada por conta disso. E o pecado passou a fazer parte do dia a dia do ser humano. Amém? Por quê? Por conta de Adão. A consequência do erro que ele cometeu lá no jardim. Mas nós também falamos, queridos, que Jesus, quando ele decidiu morrer na cruz, cumprir o chamado dele, cumprir aquilo que estava projetado para ele. Aleluia. Quando ele decidiu ir até o fim, quando ele decidiu, queridos, cumprir o propósito de morrer por mim e por você, por amor a mim e a você, queridos, olhando para o seu futuro, enxergando você nessa geração e vendo que valia a pena. Aleluia. E ele decide morrer no meu lugar e no seu lugar. O plano da redenção foi executado naquele momento. E, em consequência a esse plano ter sido executado naquele momento, querido, o que aconteceu? Essa ligação que havia rompido, que Adão quebrou entre o homem e Deus, ela foi restituída. Aleluia. Ela foi restituída, queridos. Então isso quer dizer que hoje eu e você temos a capacidade de ter essa mesma ligação que Adão tinha. Essa mesma conexão com Deus, sem interrupções.
Aleluia. Por quê? Porque foi exatamente isso que Jesus fez na cruz. Foi exatamente isso, queridos, que o plano da redenção trouxe para mim e para você. Um pacote completo. Aleluia. De tudo aquilo que Adão usufruía no jardim do Éden. E com algumas coisas a mais. Aleluia. Mas nós não vamos ficar na primeira parte, nós vamos adentrar a parte 2, né? E o que seria, queridos, o cristianismo? Cristianismo é você confessar a fé que você tem em Cristo. Aleluia. Então vamos chegar lá, calma que vai dar tudo certo. O significado de cristianismo é uma religião abrâmica, monoteísta, centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Bem sabemos que não é uma religião. E isso é o significado do dicionário. Mas bem sabemos, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que têm a sua fonte em Deus, sabem que Cristo não é uma religião. Mas vamos prosseguir. Ensinamento de Jesus Cristo, tais como apresentados no Novo Testamento, a fé cristã. Aleluia. Acredita-se, olha o que o dicionário diz. Acredita-se essencialmente que Jesus, como Cristo, era filho de Deus. Acredita-se. Olha o que o mundo pensa acerca de Jesus Cristo. Acredita-se que ele era o Filho de Deus. Querido, quem tem dúvida que Jesus era Filho de Deus? Todo mundo tem dúvida? Levanta a mão quem tem dúvida que Cristo era o Filho de Deus. Aleluia. Querido, nós não temos dúvida disso. O mundo pode ter dúvida, mas nós não. Essa é uma convicção dentro de nós. Nós sabemos porque sabemos que Cristo era o Filho de Deus. Aleluia. E essa é a fé que confessamos. Aleluia. E queridos, deixa eu te dizer. Aleluia. Existe uma proposta para o cristão na nova aliança. Existe uma proposta para mim e para você. Que proposta é essa? Para que você aceitou Jesus? Qual é o propósito de você ter se tornado cristão? Aleluia. Viver para Deus. Essa é a proposta da minha vida e da sua vida. Viver para Deus precisa ser algo essencial na minha vida. Precisa estar em primeiro lugar. Deus precisa ser o centro das atenções na minha vida. Deus precisa ser o princípio, o meio e o fim. Deus precisa ser. Queridos, quando eu considero que Deus eu também me torno. Você não se tornou um cristão, queridos, para você simplesmente ter coisas. Mas você se tornou cristão para você ser alguém. E ser alguém é diferente de ter coisas. Ter coisas, queridos, vai ser consequência de uma vida cristã. Você é algo que atrai bênção. Ei, você nasceu para atrair mesmo. Ei, a sua vida é um atrativo de bênção. Todo lugar que você chegar, querido, você é a luz de Deus que vai estar chegando. É a luz do Evangelho que vai estar chegando. É a luz de Cristo que vai estar chegando. Deixa eu te dizer, o propósito para o qual você nasceu de novo foi para representar a Cristo por onde você passar. Mas para você representar a Cristo, você precisa entender como Cristo andava. O que ele fazia, o que ele representava, qual era a verdade absoluta a respeito dele.
E você pode ir para os evangelhos que você vai ver Jesus, como ele andava, como ele se comportava diante de todas as coisas. Como ele se comportava diante de uma adversidade, como ele se comportava diante de uma enfermidade, como ele se comportava diante de uma falta, como ele se comportava diante de uma multidão que estava com fome. Aleluia. Você nasceu para ser sal. Você nasceu para ser luz. Aleluia. Você nasceu para ser um agente de transformação por onde você passar. Você transforma vidas. Você transforma vidas. Você transforma vidas. Por que você transforma? Porque você carrega Deus. Você carrega o Espírito Santo. Você carrega aquele que vivificou Jesus dentre os mortos. Aquele que ressuscitou Jesus. Aquele que criou todas as coisas. Você anda com ele dentro de você. É por isso. Não é por sua causa. Mas é por causa dele. É por causa da presença. É por causa da unção. Você carrega a verdade dentro de você. Aleluia. Você nasceu para ser um canal de bênção. Um centro de distribuições de bênção. Aleluia. Queridos, quando eu não coloco a minha força nos bens que eu adquiri, ou no dinheiro, ou nos milhões que estão na minha conta, amém. Quando eu não coloco a força nessas coisas, queridos, quando o meu alvo é Cristo, quando a minha vida, quando os meus olhos estão voltados para Ele, quando a minha essência está conectada com Ele, querido, essas coisas vão vir, porque eu sou um atrativo. Essas coisas eu vou atrair para mim, para a minha vida. Ele deseja que eu seja bem sucedido, mas não para me mostrar, mas para quê? Para alcançar pessoas. Queridos, como é que você vai assistir um missionário se você não tem dinheiro? Por que Deus quer que você seja bem sucedido? Aleluia. Não é para você andar com o carro do ano, é também. E nós precisamos entender essas coisas. Ele não está preocupado qual é a marca do carro que você tem, qual o tamanho, quantos quartos tem na sua casa. Ele quer saber, querido, que o seu coração não está nessas coisas. O seu coração precisa estar desprendido dessas coisas. Aleluia. E quando o meu coração está desprendido disso, eu me torno algo que atrai as coisas de Deus para mim. Aleluia. Por quê? Porque o meu alvo é Cristo. Porque os meus olhos estão voltados para Ele. Porque aquilo que é importante para Ele é importante para mim. Aleluia. Eu falei pela manhã, queridos, que você pode alcançar uma nação dentro do seu quarto. Aleluia. Como? Se colocando numa posição daqueles que oram. Se colocando, queridos, ouvindo, tendo comunhão com Deus. E Deus, Ele vai te dar as instruções. Ele vai dizer exatamente qual é a nação que você precisa orar. Quem é que está precisando do socorro naquele momento? E você vai ser um canal de bênção para aquela pessoa. Você não precisa nem saber quem é, nem aonde ele mora. Mas uma ordem de Deus, um comando de Deus, você obedece e você alcança as pessoas. Ei, existem pessoas que estão correndo risco de vida. Ei, Deus conta comigo e com você para salvar essas pessoas. Aleluia. Para cercar essas pessoas. Aleluia. Oh, Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Eu queria ir lá em Isaías 53. Aleluia. NVI, Milena. Aleluia. Queridos, eu não sei o que você pensa sobre esse capítulo. Aleluia. Nós estamos falando de Jesus. Errei. Nós estamos falando de Jesus. É 53? Aleluia.
Queridos, Isaías, 400 anos antes de Jesus, né, está no meio de nós, ele descreveu aquele momento da cruz, da crucificação. E ele diz assim, ó, quem creu em nossa mensagem e a ela, quem foi revelado no braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saía da terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para o que desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Aleluia. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens... Está na NVI, não está? Como alguém de quem os homens esconde o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigados por Deus e por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Aleluia. Foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e sobre as suas feridas. Sobre as suas feridas. Foram sobre as feridas dele. Nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se tornou como o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aleluia. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Foi como cordeiro. Como cordeiro ele foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calado. Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Quem pode falar de seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo, ele foi golpeado. Aleluia. Foi-lhe dado no túmulo como os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias. E a verdade do Senhor prosperará em sua mão. Diante do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Aleluia. Oh, aleluia. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porque ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos. Aleluia. Aleluia. E intercedeu pelos transgressores. Queridos, vamos lá, rapidinho. Aleluia. Isaías está dizendo aqui, ó, que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. Ele foi para o matadouro como calado, como ovelha muda. Sobre ele não havia pecado que ele mesmo havia cometido, mas havia o meu pecado e o seu pecado. Aleluia. Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele diz assim: fui crucificado com Cristo. Paulo dizendo. E a ajuda dos universitários.
Assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, com Cristo morreu inutilmente. Querido, deixa eu te dizer um negócio. Ei, quando ele estava lá no madeiro, quando ele estava na cruz, queridos, ele olhou para o futuro e ele enxergou a igreja de Ceilândia e disse assim: ei, valeu a pena. Valeu a pena cada sacrifício. Valeu a pena tudo que eu passei. Toda a dor, toda a humilhação valeu a pena. Aleluia. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela sua alegria que não fora proposta, suportou a cruz. Está em Hebreus 12:2. Desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Querido, ele sabia que existia um galardão para aquilo que ele estava fazendo. Aleluia. Ele tinha a convicção, querido, que depois que ele passasse por tudo aquilo, ei, algo glorioso estava esperando por ele. Ei, você hoje pode dizer que ele está assentado à direita de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que eu e você estamos assentados juntamente com ele. Qual o propósito do cristianismo? Afetar a vida das pessoas. Nós não podemos, queridos, viver um cristianismo de teoria, raso. Porque o sacrifício que Jesus, todo o sacrifício pelo qual ele passou, querido, vai muito além de mim mesmo, vai muito além da minha vida, vai muito além daquilo que eu quero, vai muito além da minha própria vida. Eu preciso entender, querido, que Cristo, eu vivo por causa dele. É por ele, é para ele. Por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas ele conquistou para mim e para você. No que diz respeito, queridos, à prosperidade, ele já conquistou para nós. No que diz respeito à cura, à saúde divina, ele já conquistou para nós. No que diz respeito à liberdade, ele já conquistou para nós. Você é livre do pecado. Você é livre do pecado. Você foi resgatado do império das trevas. Ei, você vivia uma vida de pecado. Você vivia uma vida, querido, de escravidão. Jesus foi lá e te resgatou do império das trevas. Aleluia. Ele te tirou. Aleluia. Certa vez Jesus, sempre rodeado de uma multidão, mas ele estava indo para a casa de Jairo, sua filha estava doente. Quem é pai e mãe aqui? Queridos, imagina a cena. Nós precisamos nos colocar na posição de Jesus. O que Jesus faria diante de uma situação dessa? E Jesus indo para no meio daquela multidão. E eu imagino que já estava apressando ele. Bora, Jesus, bora. É minha filha. Vamos lá. Sabe, queridos, Jesus rodeado de uma multidão e de repente, ele sente alguém tocando nele. E aí ele para ouvir. Ele diz assim: saiu virtude de mim. E aí ele vira uma mulher que vai contar a história. Queridos, para ela contar que passou 12 anos com fluxo, demorou um tempinho, porque mulher conversa. Amém. Imagine Jairo lá, agoniado. Bora, Jesus, é minha filha. E a mulher contando que passou por tantos médicos, que gastou um monte de dinheiro e que não sei o quê. Vamos imaginar, e Jairo, vamos, é minha filha. Mas Jesus, querido, não desconsiderou aquela mulher. Jesus, ele não desconsiderou ela. E
melhorar a situação. Quando ele se despede daquela mulher, vem umas pessoas e dizem assim, não precisa ir mais não, porque a menina já morreu. Não precisa ir mais. Está vendo? Se não fosse essa mulher, se não fosse ela. Aleluia. E ele diz assim, vamos lá que sua filha só dorme. Chegando na casa de Jairo, querido, a primeira coisa que ele fez, ele disse assim, tira os incrédulos daqui. Se está cheio de incredulidade, sai daqui. Só fica quem crê. Só fica quem está na mesma fé. Só fica quem confessa Jesus junto comigo. Se for falar com incredulidade perto de mim, queridos, eu vou continuar sendo seu amigo, mas nós não vamos ter comunhão, pelo menos por muito tempo. Se você precisar de algum auxílio, eis-me aqui. Mas para sentar junto com você, para falar de incredulidade, me desculpe. Aleluia. Como nós olhamos para as pessoas? Será que é com o mesmo olhar de Jesus? Como nós damos crédito às pessoas? Será que é do mesmo jeito que Jesus? Como é que nós fazemos no nosso dia a dia, querido? Todos os dias. Quando chega alguém, quando você olha, você está dirigindo seu carrão do ano. E você olha pela janela e você vê uma pessoa na condição de mendigo. Qual é a sua reação? Quais são os seus olhos para essa pessoa? Você se enche de compaixão como Jesus faria? Aleluia. Aleluia. Eu ouvi uma história de um ministro. Ele era missionário lá em São Paulo e ele fazia as caminhadas dele, São Paulo não, desculpa, Rio. Ele fazia as caminhadas lá em Copacabana, né, acostumado com aquela paisagem. E aí ele, missionário, foi para Chile. Foi para o Chile. Lá não é tão quente quanto, né? Lá faz um friozinho. Então ele já não fazia suas caminhadas ao ar livre, né? E não nem tanto à vontade. Então ele precisou ir para a academia. Só que quando ele chega na academia, querido, ele olha aquelas mulheres, como diz o pastor, com pouco dinheiro para comprar roupa. Com aquelas roupas. E aí ele diz, Senhor, eu vou sair daqui. Eu não posso ficar num lugar desse com essa mulher vestida desse jeito. Como? Né? Aí você pensa assim, qual seria a sua reação? Sai mesmo. Só, querido, que ele foi conversar, não foi comigo nem com você, foi com Jesus. E Jesus falou para ele o seguinte, sabe qual é o seu problema? É porque você não olha para essas mulheres como eu olho. Aleluia. Queridos, ele teve que se arrepender e permanecer onde ele estava. Porque se nós tivermos, a Bíblia diz, se os nossos olhos forem maus, não é isso? Tudo é mal. Mas se eles forem bons, se eu olhar para você com um olhar de compaixão, se eu olhar para você com um olhar cheio de amor, se eu olhar para você com amor, com um olhar encharcado do amor ágape, querido, deixa eu te dizer, aleluia. Cristianismo além. Eu nasci de novo, queridos, para afetar pessoas. Eu nasci de novo para afetar vidas. Essas coisas, esses pormenores não podem me parar. Esses pormenores não podem ser barreiras para me avançar no meu ministério, na minha vida com Deus, na minha comunhão com Ele. Essas coisas eu preciso colocar de lado. Aleluia.
Sabe, a gente vê muitas pessoas, vamos fazer o sopão para levar. Querido, o que está no seu coração? Para levar para as pessoas carentes. Queridos, você olhando, que coisa maravilhosa. Mas qual é a sua motivação? É ser visto pelo homem? Se a sua motivação, querido, for ser visto pelo homem, está errado. Porque a sua motivação, querido, precisa ser: eu faço porque o meu Pai quer que eu faça. Eu faço porque seria isso que Cristo faria no meu lugar. Eu olho com olhar de amor porque Cristo olha com olhar de amor. Eu não vou me escandalizar. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Queridos, eu não estou falando que você tem que ir para a academia. Não estou falando isso, não. Eu estou falando, querido, que você precisa entender que você e Cristo são um só. Que o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Então, o Espírito Santo, ele vai te dar autocontrole. Os frutos do Espírito, eles estão dentro de você. Aleluia. Longanimidade, bondade, fidelidade. Aleluia. Para pensar se Deus não fosse longânimo conosco. E Isaías está dizendo, querido, que nós, se olhássemos para o Jesus, nós iríamos desviar os olhos. Aleluia. Aleluia. Ele foi moído na cruz. Ele foi moído pelas minhas transgressões e as suas transgressões. Não foi da dele. Querido, ele era Deus. Lá em Filipenses 2,6, ele diz que ele não considerou ser Deus. Ele estava no céu, ele era Deus, ele era toda a majestade estava com ele. Mas ele não considerou essas coisas. Ele disse: não, eu vou cumprir o plano da salvação, da redenção. Eu vou por amor a Tarcísio. Eu vou até o fim por amor a Natália. Eu vou até o fim. Eu não vou desistir. Por quê? Porque em 2021, lá no Verbo Ceilândia, eles vão estar lá glorificando o meu nome. Vale a pena. Vale a pena. Querido, deixa eu te dizer, vale a pena pelo nome de Cristo. Você exerceu o autocontrole. Vale a pena. Você dizer não ao pecado. Vale a pena. Aleluia. Queridos, vale a pena. Eita, Senhor. Voltando. O propósito. Aleluia. Você é um influenciador. O propósito do cristianismo. Cristo em você é para você ser um influenciador. Cristo em você é para que você possa liberar a cura. Cristo em você é para que você possa liberar as bênçãos do Senhor. Cristo em você é para que você possa liberar a paz que excede todo entendimento. Cristo em você é para liberar o poder criativo. É para você alcançar o maior número de pessoas que estão na sua região, que estão no seu local de trabalho. É para você, queridos, alcançar o maior número de pessoas que estão no seu bairro, na sua rua, na sua escola. Cristo em você é a esperança da glória. Aleluia. O nosso olhar para Ele. Queridos, nós somos filhos de Deus, nós somos indesculpáveis diante dessas coisas. Isso é muito pequeno. Isso é muito pequeno. Sabe o que Deus me falou, acho que foi essa semana,
Não lembro direito, mas foi. Ele falou para mim o seguinte, lá em Romanos 12, no capítulo 2, ele diz assim, vamos ler. Eu achei muito interessante, né? Eu já sabia, mas achei muito interessante. Porque ouvir da boca dele é melhor ainda, né? Aleluia. Eu acho que já tem garrafa aqui. Tá, obrigada. Aleluia. Romanos. Aleluia. Romanos 12, 2, ele diz assim, olha, não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se amolde ao padrão desse mundo. Deixa eu dizer de novo, não se amolde aos padrões desse mundo. Não se amolde aos padrões desse mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu te perguntar, você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida? Isso é uma consequência daqueles que não se moldam, não se amoldam com os padrões do mundo. E no versículo 3, aleluia, deixa eu botar em outra versão aqui. Aleluia. Mas ele disse assim, olha, renovem a sua mente com a palavra. Renove a sua mente com a palavra. E Deus falou para mim o seguinte, aqueles que não renovam a sua mente com a palavra, eles renovam a mente com os padrões do mundo. Porque você precisa se esforçar para renovar a mente com a palavra. Mas para você renovar a mente com os padrões do mundo, você não precisa botar força. Você só precisa sentar na frente de uma televisão ou sentar com alguém para fofocar da vida dos outros. Me perdoa, falei. Você está se moldando com os padrões do mundo. Para você se moldar com os padrões da palavra, você precisa botar força. Você precisa renovar a mente. Renovar a mente, querido, é você colocar a palavra em sua mente. E como é que você coloca a palavra na sua mente? É meditando. Pega um versículo e medita. Medita de dia e de noite. Medita quando você estiver trabalhando. Medita quando você estiver lavando louça. Medita quando você estiver no carro. Medita quando você estiver fazendo qualquer coisa. Ei, o padrão da palavra, ele começa a encharcar você a um ponto, querido, que os padrões do mundo eles vão saindo de dentro de você. Você vai estar tão cheio da palavra, tão mergulhado na palavra, que os padrões do mundo não vão fazer mais parte da sua vida. Mas aqueles que não renovam a mente com a palavra, eles automaticamente renovam a mente com os padrões do mundo. Aleluia. Talvez você diga assim, mas o que é padrão do mundo? É tudo aquilo que é contrário à palavra. Tudo aquilo que é contrário à palavra é o que o mundo traz. É o que o mundo oferece. Sabe, as pessoas às vezes se enganam de achar que liberdade é você viver no mundo. Fazer o que você quiser, na hora que quiser e do jeito que quiser. Mas deixa eu te dizer, isso nada mais é do que uma escravidão disfarçada. Porque você pode ser livre. Você pode ser livre. E, na verdade, nós já somos livres. Nós já somos livres. Ei, tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz, queridos, foi para mim e para você. Você tem parte nisso. Você precisa usufruir dessas coisas. E se existe alguma coisa na sua vida que você precisa encharcar com a unção da palavra, faça isso. Qual a área da sua vida que você precisa mergulhar na unção da palavra? Qual é a área da sua vida que você está tendo dificuldade? Pega versículos sobre isso, lê, medita, fala, declara, não cesse de falar, não cesse de declarar. E você vai ver as coisas se transformando. Aleluia.
Ah, não, eu preciso de cura. Se encha, mergulhe, mergulhe na unção da palavra. A palavra tem resposta para tudo. A palavra tem resposta para mim e para você. Deixa eu te dizer, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que Ele é bom e é bom em todo o tempo. E porque a Bíblia também diz que Ele não faz acepções de pessoas. Querido, se Ele não faz acepções de pessoas, deixa eu te dizer, só basta eu querer. Eu decidi estar conectado com Ele que é a fonte, e os resultados vão acontecer. Aleluia. Vão acontecer. Por quê? Porque a palavra me garante. Talvez você olhe para a vida do seu vizinho e ache que a grama dele é mais verde. Deixa eu te dizer, é porque ele molha mais. Se a sua grama está seca, molhe. Se a sua vida não está tão boa assim, comece a regar com o som da palavra. Comece a declarar a palavra. Comece a se encher do Espírito. Comece a ter comunhão com o Senhor em todo o tempo. Comece a orar em línguas, em outras línguas. Comece a fazer essas coisas. Pega essas dicas que você ouve, querido. Comece a botar em prática. Aleluia. Foi para isso que você nasceu. Você e Cristo são um só. Aleluia. Aleluia. A presença de Deus em nós nos fundamenta e nos alicerça na verdade. E, querido, quando nós estamos mergulhados na unção da palavra, as trevas vão ter que recuar. As trevas vão ter que recuar. Por quê? Porque você é luz. Você é luz. Você ilumina. Ei, aonde existe luz, as trevas não podem se manifestar. Aonde existe um filho de Deus, as trevas não podem se manifestar. Aleluia. Não pode, querido. Por quê? Porque você carrega a presença. Você carrega a presença de Deus. Você carrega o Espírito Santo. Aleluia. Querido, se você for para o mercado, você está carregando Ele. Se você for para a faculdade, você está carregando Ele. No seu trabalho, Ele vai junto com você. Considere essa presença. Aleluia. Aleluia. Considere o Espírito, considere a unção do Espírito, considere a palavra, considere aquilo que você tem ouvido, considere aquilo que você tem lido, considere o conhecimento, querido. A Bíblia diz, Deus diz que o meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Se eu tenho conhecimento sobre essas coisas, eu tenho a arma certa para combater essas coisas. Quando a luz do Evangelho chega na minha vida, eu tenho a arma certa para combater as trevas. Aleluia. Cristo em nós nos capacita a celebrar antes de ver acontecer. É celebrar antes de ver. É celebrar antes de ver. Aleluia. É celebrar, é se alegrar, é festejar, é glorificar a Deus, querido. Antes de você ver, você não é movido pelo que você vê. Você não é movido pelo que você sente. Você é movido pela fé, pelaquilo que você crê. Olha isso. Na hora mais difícil, nas mais densas trevas, Deus não vai mudar o que Ele pensa a seu respeito. Não muda. Eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Em meio às densas trevas, em meio a dificuldades, em meio a diagnóstico de morte, Deus não muda o pensamento que Ele tem a seu respeito.
O pensamento continua sendo de paz para te dar o fim que você deseja. Querido, o que Sal faz? Se botar muito sal, salga. Mas se você colocar na medida certa, tempera. Você é o sal da terra. Você tempera o ambiente onde você habita. Quem manda, querido, é você. Não adianta, não adianta as coisas gritarem ao seu redor. É você que manda. Porque o poder está em você. O Espírito Santo está em você. É você que dá ordem. É você que dá ordem para parar, mas também é você que dá ordem para avançar. É você que dá ordem para sair e é você que dá ordem para ficar. Por quê? Porque você é filho de Deus. Aleluia. Se nós fôssemos salvos somente para morar no céu, era lucro. Mas deixa eu te dizer, no pacote da salvação, querido, não tem só o destino para o céu. Não é só isso que está lá. Deus olha para você e diz assim: esse é o meu filho amado. Essa é minha filha amada. Eu amo. E porque eu amo, eu vou derramar as minhas bênçãos sobre você. Porque eu amo, você não vai andar de hospital em hospital. Por quê? Porque eu amo você. Porque o meu amor é um amor de alto nível. Porque o meu amor vai além daquilo que você possa fazer. Aleluia. Aleluia, meu tempo está acabando. Tem que ter a parte 3. Querido, deixa eu te dizer. Nós temos um chamado de Deus. Nós temos um projeto específico para cada pessoa, para cada vida. Talvez o seu chamado, ele não está dentro dos 5 dons ministeriais. Talvez você não foi chamado para o ministério de socorros. Mas deixa eu te dizer, existe uma sociedade inteira para você afetar. Existe um povo inteiro para você afetar. Para você atuar. Deus pode ter chamado você para você ser um médico. Para você ser um advogado. E através da sua profissão, daquilo que você exerce, você vai alcançar o maior número de pessoas. Aleluia. Talvez o seu chamado não foi ficar aqui ministrando a palavra, estudando. Você precisa conhecer o que Deus tem para você. O que Ele diz ao seu respeito. Quem você é para Cristo. Você precisa entender essas coisas. Mas talvez o seu chamado, querido, tenha sido para afetar outras nações. E você vai precisar de um diploma de médico para você ter acesso criativo. Para você ter um acesso facilitado. Quase não sai. Aleluia. As áreas, queridos, que nós fomos chamados para afetar foi a família. Ei, a sua família tem responsabilidade para afetar outras famílias. Aleluia. Aleluia. Nós fomos chamados, queridos, para afetar aqueles que estão presos nas religiões. Nós fomos criados para afetar e para atuar, querido, na área da educação. Do governo, da mídia, das artes, ciência, tecnologia. Eu e você fomos chamados, querido, quando nós entendemos essas coisas,
Quando nós entendermos que Deus nos chamou com um propósito específico para nós mudarmos a realidade de onde nós vivemos, aleluia, vai ficar mais fácil. Porque eu sou vizinho de Sandra, quase, né, Sandrinha? E aí eu afeto a minha área, a Sandra afeta dela, que é quase vizinho do pastor, que afeta dele. Amém. Quase. Aleluia. E a gente vai alcançando, a gente vai afetando bairros, cidades, estado, países. Mas eu preciso entender, querido, que eu sou um agente de Deus. E eu sou um agente de transformação. Eu transformo. Por quê? Porque eu carrego a presença. Porque eu carrego Deus. Porque eu carrego o Espírito Santo. Aleluia. E quando eu entendo isso, quando eu entendo que o Espírito Santo não está aqui, morando, habitando dentro de mim, porque ele não tinha para onde ir, porque existe um propósito específico, querido. Aleluia. Ele vem morar dentro de você para te dar todas as coisas, para ficar mais fácil o acesso, para te ensinar o caminho certo, para fazer com que você chegue mais rápido. Aleluia. Não foi porque ele estava sem ter para onde ir. Ele escolheu. Aleluia. Eu confessei a Cristo, queridos. Não foi para me congregar na quinta, no domingo e de vez em quando na terça. Eu confessei Jesus para algo muito além disso. O que Cristo fez em mim foi algo tão grande, tão glorioso, querido, que eu não posso simplesmente represar isso em mim. O que Ele colocou na minha vida, o poder que opera através dEle, querido, não pode ficar somente em mim. Eu preciso entender que a minha vida precisa afetar as outras vidas. Eu preciso entender, querido, que a minha vida foi afetada por Cristo, foi afetada por Deus. Ele me criou, Ele me amou, Ele deu o seu único filho. Para quê? Para que eu viva com Ele. Ele veio até mim para que eu possa ir até Ele. Com acesso, sem nenhuma interrupção. Porque a interrupção, querida, ela foi bloqueada lá no jardim. Mas ela foi liberada. Com o plano da salvação. E Jesus diz, está consumado. Está feito. Está tudo consumado. A sua prosperidade está consumada. A saúde divina está consumada. O seu acesso a Deus, o seu livre acesso a Deus está consumado. Você é mais que vencedor, está consumado. As trevas não podem parar você, está consumado. O diabo não pode com você, está consumado. Aleluia. Essas são as verdades de Cristo. Essas são as verdades da palavra. Aleluia. Querido, tudo que nós temos que fazer é olhar para Cristo. Colocar os olhos fitos nele. Olhando para o autor e consumador. Aleluia. Queridos, o amor dele nos constrange.
Porque se você parar para olhar que esse tipo de amor não é um amor natural. Não é um amor que pode brotar de mim. Não, ele foi derramado. Ele me deu. Ele depositou dentro de mim. Aleluia. Deus é bom. E a sua fidelidade dura para sempre. Ele alcançou você. Ele não desiste de você. Ele não vai desistir de você. O que Ele colocou diante de você, querido, são coisas tão grandiosas, tão gloriosas, que você, com os olhos naturais, você não consegue contemplar. Você não consegue imaginar. Você não consegue ter sequer um vislumbre daquilo que Ele tem para você. Aleluia. Por quê? Porque Ele quis. Porque Ele amou você primeiro. Ele te amou. Ele decidiu ser o seu pai. Ele decidiu criar você. Se Ele deu Jesus, que era o que Ele tinha de mais precioso, Ele não vai dar juntamente com Cristo todas as outras coisas. Aleluia. Eu sei que o meu tempo acabou, né? Mas eu queria só falar acerca do Espírito Santo, bem rápido, fique tranquilo, eu já vou terminar, tá bom? Eu queria te dizer o que o Espírito Santo veio fazer dentro de você. O Espírito Santo, Ele é o penhor da nossa herança. Ele nos selou, Ele imprimiu em nós a imagem e semelhança de Deus. Ele nos ensina, nos revela, nos converte, nos fortalece. Ele nos torna frutíferos. Ele nos santifica, nos guia, nos ensina, fala conosco, demonstra e prova quem Cristo é. Ele intercede por nós, nos vivifica, nos conforta, derrama o amor de Deus em nosso coração, nos regenerou. Ele é o Espírito da santidade, Ele santifica você. Aleluia. Ele é o Espírito da verdade, do conhecimento, da graça, da glória de Deus. Aleluia. Ele é o Deus vivente dentro de nós. Ele é bom. Ele é o Espírito de Cristo. Ele é a adoração. Ele, aleluia, selou você como filho de Deus. Aleluia. Esse é o Espírito Santo, querido. Esse foi o presente. Esse foi o presente que Jesus nos deixou para nós. Mas deixa eu te dizer. Certo homem, não vou dizer, é bem rápido também para fechar. Certo homem estava com a Arca da Aliança em sua casa durante 20 anos. E ele desconsiderou a presença de Deus. Ele estava lá, ele amanhecia e anoitecia com a presença de Deus, que era a Arca da Aliança. E quando ele ficou durante 20 anos. Passado esses 20 anos, essa arca foi parar na casa de outra pessoa. Essa pessoa ficou com ela durante 3 meses. A Bíblia diz que ele prosperou em tudo. Em todas as coisas. Todas as coisas. Até a mulher dele teve não sei quantos filhos. Aleluia. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A Arca da Aliança tipificava a presença de Deus. Mas hoje, a presença de Deus, ela habita dentro de nós. Mas muitas vezes, nós estamos como aquele que ficou durante 20 anos com a presença e desconsiderando a presença. Durante 20 anos, nada aconteceu na casa dele. E ainda, por fim, o filho dele, né, também não sabia como reverenciar aquela presença. E, por fim, perdeu a sua vida. O que nós estamos fazendo? Como estamos considerando essa presença? Essa presença, ela está
dentro de nós todos os dias. Ela acorda com você e ela dorme com você. Como nós estamos tratando essa presença? Amém?